Boa noite a todos, queridos irmãos, queridas irmãs em Jesus. Muita paz e muita luz a todos. E sejam bem-vindos a mais uma doutrinária virtual do Prozebem. Tenhamos uma noite de muita harmonia e de muita luz, de muita sabedoria. Que Jesus abençoe a todos. A leitura inicial da noite de hoje é o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, item 8, a virtude. A virtude, em seu mais alto grau, comporta o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, moderado, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, elas são, com frequência, acompanhadas de pequenas enfermidades morais que as desornam e as atenuam. Aquele que exibe a sua virtude não é virtuoso, uma vez que lhe falta a qualidade principal, que é a modéstia, e tem o vício mais contrário, que é o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de se exibir, é adivinhada, mas se ocupa na obscuridade e foge da admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso, o digno Curadás era virtuoso, e muitos outros pouco conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam eles mesmos que fossem virtuosos, se deixavam ir na corrente de suas santas inspirações e praticavam o bem com desinteresse completo e um inteiro esquecimento de si mesmos. Então vamos elevar os nossos pensamentos para fazer a nossa prece inicial, agradecendo a Deus pela oportunidade da vida, agradecendo a Jesus, aos bons espíritos que nos acompanham e que nos fortalecem nessa caminhada evolutiva. Amado Mestre Jesus, nós te pedimos força, coragem, esperança em dias melhores. Renova, Senhor Jesus, a nossa fé, a nossa coragem de prosseguir dia a dia. Abençoe e ilumina todos os nossos irmãos que se encontram desamparados, nos asilos, nos orfanatos, nos presídios, e os nossos irmãos, Senhor Jesus, que se encontram nos hospitais, angustiados, deprimidos, enfim, Senhor, onde houver dor, lágrimas, sofrimento, acalma esses corações, renova a esperança em dias melhores. Fica conosco, Divino Mestre Jesus, hoje, por todo sempre, que assim seja. O tema da noite de hoje é remédio contra a vaidade. É uma mensagem que se encontra no livro Chico Xavier na Intimidade, que é um livro de Ramiro Gama. E esse livro traz, então, mensagens de Chico, casos que aconteceram com o Chico, assim como aquele livro Lindos Casos de Chico Xavier, que é do mesmo autor, Ramiro Gama. Então, este tema, remédio contra a vaidade, é um caso que aconteceu com Chico. Chico, ele se encontrou com um homem que sofria de insônia. E esse homem buscou Chico pedindo conselhos. E Chico, lembrando-se de André Luiz, cujos maravilhosos livros ele havia recebido, ele então dá conselhos a esse homem para ele dormir bem e viver bem, com Jesus na mente e no coração. E sempre antes de dormir, ele lesse o Evangelho e refletisse sobre esses ensinamentos e que procurasse sempre fazer o bem. De manhã, caso ele tivesse procedido dessa forma na noite anterior, ele acordaria muito melhor porque ele teria tido uma noite de sono maravilhosa. Dias depois, esse homem que sofria de insônia procurou Chico e estava todo alegre, todo agradecido. Trazia no bolso inúmeras mensagens de Emmanuel e de André Luiz, e os conselhos que ele havia recebido de Chico, ele passou para os seus irmãos e para os companheiros de caminhada. E com o evangelho lido, com o evangelho praticado, ele tinha aprendido a viver bem, a dormir bem e a comer bem. E Chico, então, satisfeito, se despediu daquele homem e foi trabalhar. Chegando à fazenda, lá no escritório, os colegas o receberam, começaram a elogiá-lo e o parabenizá-lo pela bela ação que ele havia feito, já que corriam os burburinhos da ação de Chico de
cuidar daquele homem, recomendar o evangelho, recomendar mensagens para que ele dormisse bem, para que ele vivesse bem. E então, Chico se viu enrolado em uma onda de elogios. E ele acabou acreditando que realmente tinha feito um ato de caridade. Isso porque os colegas de trabalho estavam, parabéns, Chico, maravilha, que ação maravilhosa. E Chico começou a se envolver naquela onda de elogios. E por um momento acreditou, nossa, eu fiz a caridade. Ele sorriu, alegre, e Emmanuel apareceu, também sorrindo e muito alegre. Olhou para Chico e disse, bela ação, hein, Chico? Aí Chico disse, sim, meu pai e todos estão satisfeitos. E Emmanuel disse, também estou. Mas não fique vaidoso com isso, porque pensando bem, você não fez vantagem alguma. E Chico pergunta, por quê? E Emmanuel diz, porque em matéria de ajuda ao próximo, isto deveria ter sido feito já há 2000 anos. Chico, então, olha para ele e diz, tem razão. Estou agindo bem, mas agindo tarde, não é? Ou seja, Emmanuel vem aconselhar Chico a não cair na onda dos elogios, a não tornar-se vaidoso, por ter sido um instrumento dos espíritos amigos aconselhando aquele homem que sofria de insônia. Chico, por um momento, se sentiu vaidoso e acreditando realmente ter feito caridade. Nós vimos na leitura inicial do Evangelho sobre a virtude. Aquele que se reconhece virtuoso e faz questão de mostrar que é virtuoso, já deixa de ser virtuoso. Porque, como disse o Evangelho, é reconhecido por Deus. Muitas vezes esses homens virtuosos fazem a caridade no anonimato. Este é o verdadeiro virtuoso. Não se deixa mostrar. As pessoas o percebem, mas ele não faz questão de exibir a virtude. Então, Chico estava todo contente, mas Emmanuel diz, eu também estou. Só que não houve virtude alguma, Chico, no seu ato, porque o bem deveria ter sido feito já há 2000 anos. Ou seja, quanto tempo perdemos e hoje, qualquer ato de caridade que se faz, achamos que estamos fazendo grandes coisas. E, na verdade, estamos ali dando ainda pequenos passos na nossa caminhada evolutiva. Mas o que vem a ser vaidade? Se a gente buscar no dicionário, vaidade é ostentação. É quando alguém exagera para expor, seja o lado intelectual, seja o lado físico, a aparência física, esperando o reconhecimento ou a admiração das pessoas. Então, é ostentar, é mostrar-se. Mas hoje a gente não vai caminhar pela vaidade do lado físico, mas nós vamos caminhar para a vaidade do lado intelectual e voltando-se principalmente para o nosso trabalho de caminhada espírita. Lendo as obras de Filomeno, lendo as obras de Joana, Emmanuel, André Luiz, a gente vai refletir os cuidados que devemos ter, quais são os remédios para evitarmos a vaidade em nossa caminhada evolutiva. Então, no livro Encontro Marcado, Emmanuel traz uma mensagem chamada Em Torno da Humildade. E ele diz, de quando em quando, reflitamos em nossa posição de instrumentos para que a vaidade não nos assalte. Ou seja, Emmanuel diz, somos meros instrumentos. E de quando em quando, em nossa caminhada de doutrina espírita, estou trazendo para nós, porque é a nossa caminhada, e os espíritos nos advertem para termos cuidado, assim como Chico foi advertido por Emmanuel, né? Emmanuel diz, de quando em quando, reflitam que vocês são apenas instrumentos para que a vaidade não os assalte. Cultivemos a humildade, aprendendo a valorizar o esforço de nossos irmãos. Ou seja, não somente eu sei, não somente eu tenho conhecimento, mas devo valorizar o que os outros também conhecem, o que os outros também sabem. E é uma característica do vaidoso achar sempre que a opinião dele é sempre a melhor e que ele sempre está acima do outro. Que o serviço dele, o trabalho dele é sempre o mais valoroso. Então, eu me lembro até que foi perguntado a Divaldo Franco a respeito dos aplausos para os expositores.
E Divaldo, resumindo o que Divaldo disse, o problema não são os aplausos, até porque a gente deve reconhecer o trabalho do outro. O outro teve tanto trabalho para elaborar uma exposição ou para elaborar uma apresentação, se esforçou no estudo, né? Muitas vezes nervoso, passando por maus bocados. Devemos estimulá-lo nessa caminhada. E quando a gente aplaude, não é para envaidecê-lo, mas é estimulando a continuar naquela caminhada evolutiva. Mas o problema está em quem recebe os aplausos. Como é que aquela pessoa está recebendo? Como um estímulo de continuar na caminhada evolutiva ou como algo que vai envaidecê-lo, engrandecê-lo e dizer, nossa, eu sou o melhor expositor, sou o melhor orador. Então ele diz, o problema não são os aplausos, mas quem recebe os aplausos. Então podemos estimular esses irmãos na caminhada evolutiva, mas aquele que recebe deve ter todo cuidado para não se enrolar na onda de elogios como Chico Xavier se enrolou. Por um momento ele passou a acreditar que era um homem caridoso e se sentia feliz com aquilo. Feliz pelo lado negativo. É claro que quando a gente faz o bem de coração, sem ostentar, sem ostentações no nosso dia a dia, claro que aquilo nos faz feliz. Mas, nesse caso de Chico, ele estava se deixando, né, enveredar por um caminho ali negativo que Emmanuel chamou a atenção. E aí, no livro Tormentos da Obsessão, de Filomeno de Miranda, através da psicografia de Divaldo Franco, nós vamos encontrar inúmeros casos de médiuns, expositores, dirigentes, presidentes de casas espíritas, que tiveram uma programação no plano espiritual de seguirem a doutrina de Jesus, de seguirem o Evangelho do Cristo, a doutrina espírita, serem fiéis ao Evangelho, mas não cumpriram. Se deixaram levar pela vaidade, se deixaram levar pelo poder, se deixaram levar pelo sexo, dentre tantas outros obstáculos que foram os causadores de suas quedas morais. É um livro que vale a pena ler. Tormentos da Obsessão. E um caso marcante é o caso de Leôncio, justamente porque ele utilizava a tribuna espírita para discutir com as pessoas, para mostrar que era conhecedor, que era detentor de conhecimento e discutia, era vaidoso e não aceitava a opinião dos outros. Queria sempre mostrar-se. É um caso bem marcante, o caso de Leôncio. Então, Emmanuel continua no livro Encontro Marcado. Saibamos reconhecer conscientemente que todos somos necessitados uns dos outros para atingir o alvo a que nos propomos. Nas trilhas da evolução, mantendo-nos eficientes e tranquilos nas obrigações a que fomos chamados, sem fugir às responsabilidades que nos competem, sob a falsa ideia de que somos mais virtuosos que os outros e sem invadir a seara de nossos companheiros com o vão pretexto de sermos enciclopédicos. Então, Emmanuel aqui nos convida. Primeiramente, ele nos diz, tenhamos consciência de que nós precisamos uns dos outros para chegarmos aonde chegamos, seja na caminhada profissional, na vida pessoal, na doutrina espírita, precisamos de alguém. Primeiramente, precisamos de Deus, de Jesus, dos espíritos amigos que nos orientaram para chegarmos até aqui. E precisamos de instrutores, monitores, pessoas que nos ensinaram a dar o passe, oradores que exerceram um curso de oratória, passaram para a gente as dicas para falarmos bem, para palestrarmos bem, os livros que nos foram cedidos. Então, nós precisamos de alguém. Sempre iremos precisar. Não evoluímos sozinhos. E Emmanuel nos chama a atenção disso. Para chegarmos ao alvo a que nos propomos, precisamos de alguém, precisamos uns dos outros. E ele diz, não podemos fugir às responsabilidades que nos competem, nem tampouco podemos invadir o campo de trabalho do outro. Ficar sempre no nosso trabalho, sem darmos opiniões no trabalho alheio, opiniões que muitas vezes queremos que sejam acatadas a todo custo. Como Filomeno nos diz, são muitos aqueles que querem trazer modismos para as casas espíritas. Muitas vezes fascinados, orientados por espíritos que querem se infiltrar dentro da casa espírita e destruir trabalhos. Se deixam levar por essas orientações e querem a todo custo que a sua opinião seja ouvida. Podemos
construir uns com os outros, ajudar uns aos outros. Mas Emmanuel diz, sem nos intrometermos na seara do outro e querer que a nossa opinião seja sempre ouvida. No livro A Vida Escreve, também de Emmanuel, por Chico Xavier, na mensagem Tudo em Deus, ele diz, constitui ótimo exercício contra a vaidade pessoal a meditação nos fatores transcendentes que regem os mínimos fenômenos da vida. O homem nada pode sem Deus. Então ele diz, um recurso contra a vaidade, meditar nos fatores transcendentes, ou seja, nos valores elevados, os valores do espírito, que a nossa passagem aqui é breve. E quais os valores que temos que cultivar? Os valores do espírito, a humildade, as virtudes, a caridade, a fraternidade. Nós estamos sendo convidados à prática de tudo isso agora mais do que nunca, nos diz Filomeno. Essa pandemia é um convite para que venhamos a retornar ao caminho do amor, caminho que nos afastamos pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pelo nosso egoísmo. Então, a pandemia veio nos mostrar a transitoriedade da vida. Então, Emmanuel diz, um remédio contra a vaidade? Pensem, a vida passa rápido e não vale a pena cultivarmos a vaidade, a ostentação de querer sempre estar acima dos nossos irmãos. No livro Celeiro de Bênçãos, no capítulo 12, Joana de Ângeles nos diz, no acendrado labor pela integração definitiva no espírito do cristianismo, não descures a vigilância que preserva a paz e favorece o equilíbrio das atitudes. Pululam estratagemas sutis, quão perniciosos de fácil aceitação. Vamos, então, resumir a mensagem de Joana, que traz aí palavras bem, né, que a gente tem que ir no dicionário. Né? Isso é ótimo para o nosso estudo. Então, ela diz que no depurado trabalho da integração definitiva no cristianismo, nós não podemos nos descuidar da vigilância. Orar e vigiar. Por quê? Porque surgem artimanhas, ciladas, sutis na nossa caminhada. Lembram do que aconteceu com Chico? A família, os amigos, nossa, Chico, maravilha, aquele homem está dormindo bem porque você o aconselhou. São ciladas sutis. E nós vamos ver mais adiante um exemplo disso no livro Aconteceu na Casa Espírita. Emmanuel continua dizendo, Joana continua dizendo no livro Celeiro de Bênçãos, se abraças a tarefa da exposição evangélica, pelo verbo ou através da escrita, penetra-te da responsabilidade a respeito das lições explicadas e não cedas terreno à insensatez sob qualquer aspecto que se apresente. Então, Joana diz, o seu trabalho é a exposição, a oratória, as palestras. Você é dirigente, ou seja, trabalha o verbo, trabalha a escrita. Ela diz, se conscientizem da responsabilidade a respeito daquilo que expomos, daquilo que escrevemos. Não devemos ceder à insensatez, ou seja, a nossa responsabilidade com aquilo que divulgamos. E Filomeno nos chama a atenção também. O que é que nós estamos divulgando? Quais as mensagens? São mensagens de otimismo que vêm a trazer esperança e conforto para as pessoas? Ou estamos compartilhando notícias que amedrontam ainda mais as pessoas? A mídia já está aí para fazer isso, né? Já tem aterrorizado demais. Então, cabe a nós espíritas divulgarmos aquilo que traga paz, que traga alento aos corações. E seremos responsabilizados por isso. Recordo-me que André Luiz diz em uma de suas obras que nós, expositores, somos responsáveis por desligar tomadas mentais. Muitas pessoas chegam com irmãos, né, que estão obsidiando, que estão ali perturbando, e uma palavra que o expositor diga, uma mensagem que é trazida por alguém, esclarece aquela pessoa, ela muda a sua conduta e ela se desliga daquele irmão que a perturbava. Então, André Luiz diz, nós somos responsáveis por desligar essas tomadas mentais. Então, olha a nossa responsabilidade.
né? Eu me recordo que quando eu fiz o curso de oratória com o nosso querido Júlio César, né, da Federação Espírita de Sergipe, ele me disse algo que me marcou muito. Ele disse: nós, expositores, estamos ali para vender o peixe da doutrina espírita e não o nosso peixe. Infelizmente, nós vemos que alguns oradores mostram-se mais que a divulgação da mensagem. Não estou fazendo críticas, mas uma observação que foi passada para mim em um curso de oratória, que é um curso no qual a gente se recicla para a gente poder conversar melhor com vocês que estão aí do outro lado da tela. Então, ele diz: nós estamos aqui frente ao público para vender o peixe da doutrina e não vender o nosso peixe pessoal, de dizer quem somos, quais os títulos que temos, enfim. Estamos aqui para divulgar a doutrina. E aí, eu trouxe alguns trechos de uma mensagem de Divaldo Franco que foi publicada no livro, no jornal Mundo Espírita, edição de outubro de 2020. Vocês podem pesquisar, Jornal Mundo Espírita, edição outubro de 2020. Vejam o que ele fala a respeito das lives. Esse novo modo que nós estamos aqui nos adaptando ainda. Foi perguntado a Divaldo: como devem os centros espíritas balancear as atividades presenciais com as atividades virtuais no momento em que pudermos voltar às atividades presenciais? Ou seja, como será o nosso novo normal? Como é que as casas espíritas vão balancear as atividades virtuais com as atividades presenciais? É uma boa pergunta. A gente não sabe como será o nosso novo normal quando a gente retornar, né? E Divaldo diz: neste momento, usemos com parcimônia, ou seja, usemos com cuidado a comunicação virtual. Tenhamos muito cuidado para não baratear o significado profundo da doutrina espírita, ou seja, não tornar a doutrina banal. Procuremos eleger pessoas conhecedoras da doutrina para não corrermos o risco do fato da pessoa dizer-se espírita e ter a máxima facilidade da comunicação virtual, apresentar ideias conflitantes, extravagantes, colocar apêndice na doutrina e dizer: o meu guia espiritual pediu para que eu falasse ao grande público. Nenhum guia espiritual faz pedido desta natureza. Porfiemos, estimulando as pessoas para que não se utilizem da crise para se apresentar, mas que se apresentem para diminuir a crise. Então, aqui Divaldo diz que nós devemos estimular as pessoas para se apresentarem no intuito de diminuir a dor, a crise que as pessoas passam, e não se utilizar deste momento para se promover. Que não se utilizem da fama momentânea para as vaidades pessoais. Todos somos muito frágeis, mas que as nossas fragilidades sejam resguardadas. Então, ele pede cuidado com as comunicações virtuais, cuidado com as lives, para que essa fama momentânea, já que estamos indo muito mais longe, né? Porque hoje um expositor está aqui no Prosebem, amanhã pode estar no Centro Espírita de São Paulo, pode estar no Centro Espírita do Rio de Janeiro, isso de forma virtual. Então, isso pode ter envaidecido alguns oradores, alguns dirigentes, alguns trabalhadores da Liga Espírita. Então, ele diz: tenhamos cuidado com essa fama momentânea para as vaidades pessoais. Se a pessoa não tiver facilidade de improvisar, temos 2.000 títulos de obras excelentes para divulgar, ao invés de fazer improvisações para a apresentação da doutrina espírita. Então, ele diz: estudemos. Não vamos aí fazer improvisações, improvisar o conteúdo espírita. Ele diz: tem muitos livros aí para serem estudados. E ele diz: como é natural, tudo tem o seu lado positivo, mas também tem o seu lado escuro, oculto. Vamos nos atentar agora ao que ele diz. As comunicações virtuais, tenho acompanhado algumas. Vejam, Divaldo tem acompanhado lives. São excelentes, algumas são excelentes, outras nem tanto, e outras sem nenhum compromisso com o espiritismo, levando dúvidas a pessoas ainda não preparadas
e demonstrando que não é tão bela a doutrina conforme anunciamos. Então, ele diz, algumas são excelentes, outras nem tanto, e outras não estão tendo compromisso de esclarecer, ao contrário, expositores, trabalhadores da lida espírita estão confundindo ainda mais a mente daqueles que pouco conhecimento da doutrina têm. E o público confia muito no que nós falamos. O público confia, o público aceita, por isso a nossa responsabilidade. Muitas vezes alguém está ali do outro lado, tendo uma ideia de suicídio, com uma crise no casamento, uma crise na família, passando por momentos de dor, de enfermidade, a partida de um ente querido, e o que nós falamos aqui, isso pode repercutir de forma negativa, acentuando a dor, estimulando muitas vezes a pessoa a cometer um ato errôneo. Então, o cuidado que devemos ter. Divaldo aí não critica, mas Divaldo pede que tenhamos todo o cuidado com aquilo que propagamos, sem nos envaidecermos, sem a vaidade. Então, ele diz, precisamos conversar com amigos que elejam pessoas bem preparadas para a divulgação da doutrina espírita. Joana de Ângeles continua dizendo, se exercitas o socorro mediúnico na tarefa curadora, mediante os passes ou orientações espiritistas, ou se abres o coração ao esclarecimento dos desencarnados em turbação, ou a perseguidores infelizes, vinculados por vinganças primitivas, não te concedas deslizes morais, nem aqueles que as convenções, a pouco e pouco, chancelam como comportamento social moderno. Então ela diz, se somos médiuns, se damos passes, se temos a mediunidade curadora, ela diz que devemos ter todo o cuidado para não cedermos aos deslizes morais. E aí eu trago o caso que está no livro Aconteceu na Casa Espírita, que é um livro de Emmanuel Cristiano, Espírito Nora, no capítulo 5, Estimulando a Vaidade. Nesse capítulo, o autor nos fala a respeito de uma médium passista que tinha desejo de ter a mediunidade de cura. Ela dava passes, mas desejava ser uma médium de cura. E muitos espíritos que não queriam ver o progresso daquela casa espírita, nem tampouco dos seus trabalhadores, pretendiam se infiltrar naquela instituição espírita. E como foi que eles conseguiram entrar? Pelas brechas que os próprios trabalhadores deixavam. E isso me recorda quando, certa vez, num estudo mediúnico, ouvi um espírito dizer que eles adentram as casas espíritas pelas ferramentas que os próprios trabalhadores cedem. Ele disse, vocês nos dão as ferramentas e nós trabalhamos. Ou seja, a maledicência, os melindres, né? Ou seja, a discórdia, as críticas, a vaidade, o exibicionismo, tudo isso são brechas para que esses espíritos interfiram nos trabalhos. E neste caso aqui não foi diferente. Esses espíritos conseguiram adentrar a casa espírita, ligados então a alguns trabalhadores. E esses espíritos o que foi que fizeram? Começaram a afastar os obsessores dos pacientes que chegavam. E os pacientes começavam a se sentir bem quando tomava passe com aquela trabalhadora, aquela que tinha desejo de ser uma médium curadora. E as pessoas começavam a se sentir bem, e diziam, nossa, ela é uma santa, nossa, que Deus te abençoe, sua mediunidade é fantástica. E ela começou a receber inúmeros elogios, ela começou a se envolver numa onda de elogios, de vaidade, que inclusive gerou discórdia, que gerou um ambiente ruim entre os outros trabalhadores que começaram a invejá-la, porque todos só queriam tomar passe com aquela trabalhadora. E os espíritos disseram que conseguimos estimular a vaidade nesta trabalhadora. E é quando, então, o capítulo é encerrado dizendo que aqueles espíritos dariam muito trabalho aos dirigentes daquela casa espírita. Porque, então, o médium muitas vezes está fascinado e não reconhece. Alguém vai dar uma opinião e a pessoa não quer ouvir aquela opinião.
muitas vezes abandona a casa espírita porque não conseguiu ouvir uma opinião construtiva. E vai para outras casas espíritas ou funda a sua própria casa espírita. Isso são relatos dentro da literatura espírita. Não trago nada de novo, mas se a gente buscar a literatura espírita, as obras de Filomeno de Miranda estão aí para nos mostrar que isso pode acontecer sempre, se nós dermos as brechas e nos deixarmos, então, nos envolver por esses pensamentos de vaidade, de egoísmo, de orgulho, né? De que somos detentores de conhecimento ou de uma mediunidade magnífica e nos deixamos nos envolver pelos pensamentos desses espíritos. No livro Perturbações Espirituais, Filomeno traz isso com bastante propriedade. Então, Joana continua dizendo, se ajudas nos mistérios modestos, ignorados ou tidos como humilhantes, realize o melhor ao teu alcance. Então ela diz, por mais que você faça um pequeno trabalho dentro da casa espírita ou em qualquer outro lugar, não tem problema. Mesmo que aquele trabalho seja tido como humilhante, ela diz, faça o melhor que tiver ao teu alcance. E aí eu trago para a nossa realidade espírita, como eu já vi muitos casos de pessoas que, né, ficavam entregando mensagens na porta da casa espírita, ou aquele que coloca água no copinho. Muitas vezes a própria pessoa que está realizando aquele trabalho, ele acha que aquilo é muito humilde para ele, ele acha que aquilo é uma tarefa pequena, mas não imagina o quanto está contribuindo. Porque todos somos um elo dentro da casa, dentro da instituição, que vai desde aquele, né, que cuida da instituição, na parte física, a parte da limpeza, até o expositor, até o dirigente, até o presidente. Então, todos temos um trabalho importante e Joana reforça isso. Faça o melhor que estiver ao teu alcance. Então, vejam, pelas mensagens dos espíritos amigos, não tem como eu não trazer para a nossa realidade de casa espírita, né? Que é onde temos que ter um grande cuidado para não sermos envolvidos pelos processos obsessivos desses nossos irmãos que não querem ainda evoluir. E ela diz, se doutrinas, doutrina-te primeiramente, atestando pelos atos que o mais excelente ensino deriva do exemplo vivo no cotidiano. Então ela diz, se divulgas a mensagem, se é responsável por esclarecer alguém, se alguém te procura para conversar, ela diz, a lição que der ao outro, primeiro tem que dar a si mesmo, através do exemplo, através da vivência. E aí eu trago mais um caso de Chico Xavier, dessa vez no livro Lindos Casos de Chico Xavier, também de Ramiro Gama. Mais uma vez Chico nos dando uma lição. E Ramiro conta o caso de Chico dizendo o seguinte, o Manuel Pereira, amigo de há muitos anos do Chico, contou-nos também vários lindos casos e pediu-nos apenas que publicássemos este. Um confrade de São Paulo foi a Pedro Leopoldo para ver o famoso médium. Encontram numa esquina de rua, no meio de muitos irmãos do Rio e de Belo Horizonte, abraçando, realçando-lhe em altas vozes os dons mediúnicos e comparando Chico com anjos e apóstolos. Mais uma vez, Chico recebendo elogios, abraços. Você é o maior médium, você é comparado a um anjo. Chico ouve apiedadamente, complacentemente, chorando por dentro e numa atitude de quem ora em silêncio para livrar-se do veneno das lisonjas, respondeu, eu sou um verdadeiro sapo que traz às costas uma vela acesa. E aí todos riram, mas aí Chico dá a lição. O sapo beneficia-se com a claridade da vela nas costas, mas para a possuir, constantemente tem que sofrer com a cera derretida, que lhe cai sobre a pele queimando-a, como a lhe recordar de que é preciso andar com cuidado e sem vaidade se quiser chegar ao fim da jornada. Então imaginemos um sapo com uma vela nas costas e a cera derretida caindo, queimando a sua pele. E Chico compara conosco. Ou seja, aquela vela tem que ser levada com cuidado. É preciso andar com cuidado, diz Chico, e sem vaidade, se quisermos chegar ao fim da jornada, intactos, sem nos deixarmos contaminar pela onda
da vaidade, das lisonjas, dos elogios. Então, todos ali ficaram pensativos, deixaram de rir e entenderam o que Chico quis dizer. O próprio Chico era um exemplo. Chico sofreu muito. Chico sofreu perseguições, sofreu com a saúde, mas ele ali caminhava calmamente, sem receber os elogios, as vaidades. Como diz aqui Ramiro, ele chorava por dentro. Os irmãos deixaram de rir, entenderam o que é a tarefa mediúnica a serviço de Jesus. Observaram mais que o psicógrafo Pedro Leopoldinense é, de fato, um instrumento mediúnico seguro e humilde, por onde o Pai do Céu nos vem enviando, de forma mais compreensível e inédita, os ensinos de seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eles reconhecem que Chico, apesar de todo o sofrimento, que seria aquela cera da vela nas costas do sapo, era Chico sofrendo, mas era um instrumento humilde e verdadeiro para trazer a mensagem do Cristo. E nos diz Eurípides Bassanufo que a vaidade é um dos maiores obstáculos na divulgação do Evangelho do Cristo, no trabalho daqueles que querem seguir com Jesus. Porque então, estamos ali cheios de elogios, né? Nossa, eu sou detentor de grande conhecimento. Sem refletir, como disse Emmanuel, muitas vezes sem refletir de que somos meros instrumentos. Nossa, bela palestra. Somos apenas instrumentos dos espíritos amigos que nos orientam. Mas nós estaríamos preparados para sermos um Chico Xavier? Será que estaríamos preparados para levar essa vela acesa com a cera derretida em nossas costas, né? Porque muitos querem ser médiuns como Chico, mas a tarefa é árdua. O caminho tem muitas portas largas e o Evangelho nos ensina a passarmos pelas portas estreitas. Então, nem todos os nossos irmãos aprendem com que sacrifício Chico realiza a sua tarefa. Quantos esforços Chico fez, né, para manter-se de pé na luta contra as lisonjas, contra os elogios, para divulgar o Evangelho do Cristo. No capítulo 19 do livro de Filomeno de Miranda, No Rumo do Mundo de Regeneração, Filomeno nos diz: precatem-se os sinceros trabalhadores do bem contra a maledicência, o amor próprio, o egoísmo insano, as exigências de pureza exterior, as infâmias e acusações a seu irmão na seara da fraternidade e da união. Então ele diz: cuidado, tenhamos cuidado, nós, sinceros trabalhadores, tenhamos cuidado com a maledicência, com o amor próprio, com o egoísmo, que se considerem aprendizes da Boa Nova e refugiem-se na doutrina de amor, demonstrando em atos, ao invés de palavras untuosas de autoengrandecimento. Então, Filomeno nos diz: tenhamos em mente, somos aprendizes ainda, e devemos nos refugiar na doutrina do amor e demonstrar em atos, ao invés de demonstrar com palavras. E ele nos diz: os verdadeiros servidores que merecem destaque são aqueles que servem de exemplo pelo que fazem em favor da causa, e não aqueles que estão preocupados com as casas nas quais trabalham e nas pessoas que as dirigem. Todos merecem nosso respeito e consideração, mas a liderança honorável encontramos em Jesus e no seu discípulo Allan Kardec, bem como todos aqueles que se dedicam com abnegação e destemor. Então ele diz: os verdadeiros servidores, os verdadeiros trabalhadores são aqueles que se dedicam à causa e se preocupam com a causa, sem se preocupar tanto com a casa e com quem as dirige. Aí ele diz: não tira o mérito de nenhum trabalhador, mas ele diz: todos nós devemos ser fiéis ao Cristo e ao seu apóstolo Kardec. São palavras de Filomeno. Caminhando para o nosso encerramento, Filomeno continua: simplicidade de coração, pureza de sentimentos, abnegação no serviço, alegria na obra do Senhor, são alguns dos requisitos que definem os verdadeiros servidores da última hora. Estão aqui os remédios contra a vaidade: simplicidade do coração, pureza de sentimento, abnegação no serviço, ou seja, se dedicar no serviço, e a alegria ao servir Jesus. As tempestades provacionais rugem, os ventos devastadores sopram em todas as direções,
Mas o verdadeiro espírita sabe a direção que deve seguir e a sinceridade da sua entrega àquele que o convidou e que o ampara. Então, qual o papel dos espíritas? Filomeno nos fala no capítulo 20 desta obra, No Rumo do Mundo de Regeneração. Aos espiritistas cabe a consciência dos deveres com que a doutrina os honra, realizando o combate às más inclinações, à sombra, aos desaires morais que os aturdam, evitando exibicionismos e debates desgastantes, nos quais, ao invés das teses de esclarecimento para tranquilizarem-se uns aos outros, procura-se humilhar, ofender, realizando combates públicos desnecessários. Então, ele diz que aos espíritas cabe a consciência do dever de divulgar a doutrina com honra, combater as más inclinações e evitar o exibicionismo. Então, ele conclui esse capítulo dizendo: o espiritismo deve ser vivido integralmente em todos os instantes da existência humana, pela transformação que impõe ao seu estudioso, de maneira a torná-lo um cidadão de bem, sempre atento aos seus deveres para com a vida. Então, aqui eu encerro com essa mensagem de Filomeno, que o espiritismo deve ser vivido integralmente em todos os momentos da nossa vida, sempre trabalhando a nossa transformação moral e, é claro, eliminando as chagas do orgulho, da vaidade e do egoísmo. Então, na noite de hoje, nós vimos os remédios contra a vaidade: simplicidade, humildade, fidelidade aos ensinos de Jesus e aos ensinamentos dessa doutrina. Então, agradeçamos a Jesus pela oportunidade que tivemos, agradecemos aos bons espíritos, em especial aos benfeitores que fazem o Prosebem, ao nosso querido Bezerra de Menezes, agradecemos pela oportunidade de estudo e de aprendizado. E que Jesus nos fortaleça nessa caminhada evolutiva, que estejamos firmes na fé, firmes no nosso propósito como trabalhadores da última hora, como trabalhadores da seara do Cristo. Que assim seja. Obrigada a todos pela companhia na noite de hoje e que Jesus os abençoe. Oi. Hoje não. Amanhã tem, quinta tem, sábado e domingo. Terça, quinta, sábado e domingo. 19 horas.